O Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo apresenta a aula Ametropias, dos autores Francisco Hiroshima, Paulo Shaw, Wallace Chamon, Ricardo Uras e Rubens Belfort Jr. A palavra emetropia origina-se do termo grego émetros, que designa uma justa medida. Logo, o indivíduo emétrope é aquele que, olhando para um objeto no infinito, portanto, com sua acomodação relaxada, tem a imagem deste objeto focalizada de forma nítida na sua retina. No estado de emetropia, a conformação da frente de onda, que é captada após sua saída do sistema óptico do olho, consiste em uma frente de onda plana, como podemos observar no diagrama. O indivíduo míope é aquele que, olhando para um objeto no infinito, portanto sem utilizar sua acomodação, apresenta a imagem deste objeto focalizada antes da retina. Isso ocorre devido a um diâmetro axial do olho aumentado, miopia axial, ou em decorrência de um maior poder do sistema óptico do olho, miopia de índice. A ilustração demonstra um olho com uma curvatura corneana elevada, fato que determina um maior poder dióptrico do sistema. A miopia por elevado poder de refração do olho, miopia de índice, pode ainda ser causada pelo aumento do índice de refração de estruturas como o núcleo cristaliniano. Como já mencionado, a miopia em que o diâmetro antero-posterior do olho encontra-se aumentado recebe a denominação de miopia axial, a qual determina, para um sistema óptico normal, uma focalização aquém da retina. O diâmetro axial pode ainda ser aumentado por cirurgias como retinopexias. Nestes procedimentos, o olho sofre um alongamento longitudinal por compressão equatorial na esclera. Colobomas e estafilomas do polo posterior também representam causas de miopia por aumento do diâmetro axial do olho. A conformação da frente de onda proveniente de um sistema mióptico consiste em uma onda côncava quando comparada com o plano de referência. Tal plano encontra-se representado na cor verde. Porém, também podemos observar no mapa de aberrometria, plano frontal, cores quentes e cores frias. As cores frias denotam um nível de frente de onda abaixo do plano de referência, ao passo que as quentes indicam níveis acima deste plano. No indivíduo hipermétrope, a imagem de um objeto situado no infinito encontra-se além da retina. Nesta metropia, o sistema óptico do olho apresenta poder refrativo reduzido ou diâmetro axial inferior ao que seria normal para esse sistema. Na figura, podemos perceber a reduzida curvatura corneana, fato que resulta em um menor poder refracional desse olho. Já nessa situação, o índice de refração do córtex cristaliniano, que funciona como uma lente divergente, encontra-se aumentado, proporcionando o estado hipermetrópico. Um olho com diâmetro axial reduzido, como pode ser observado no nanoftalmo e no microftalmo, seu sistema óptico terá o foco do objeto observado no infinito, situado além da retina, por anteriorização relativa do plano retiniano. Nos indivíduos sem cristalino ou afásicos, a ausência desta estrutura causa grande hipermetropia por subtração do poder de refração. Isto ocorre quando essa lente natural é removida e não substituída por uma lente intraocular de poder correspondente. Outras situações pouco frequentes e de baixa magnitude se referem a alterações retinianas, onde o plano da retina se anterioriza, causando uma hipermetropia relativa. A retinopatia serosa central consiste em uma dessas anormalidades, na qual ocorre um descolamento retiniano circunscrito, sendo geralmente autolimitado. O efeito desse descolamento pode ser observado com detalhes na ilustração. Quando cicloplegiamos um indivíduo hipermétrope, encontramos sua hipermetropia total, a qual é composta pela hipermetropia latente e manifesta. A hipermetropia manifesta, por sua vez, é composta pela hipermetropia absoluta e facultativa.
A hipermetropia absoluta é aquela que a acomodação não consegue corrigi-la, podendo ser percebida já na refração dinâmica. Já a hipermetropia facultativa é aquela que é corrigida pela acomodação, correspondendo à maior lente positiva adicional que o paciente conseguir ter visão satisfatória. A hipermetropia latente só pode ser medida após conhecidos os valores dos componentes absoluto e facultativo, estando o paciente no estado de cicloplegia. Ela representa o tônus do músculo ciliar que se manifesta depois do seu relaxamento farmacológico. A frente de onda proveniente de um sistema hipermetrópico tem conformação convexa em relação ao plano de referência. Logo, o centro da onda encontra-se acima e sua periferia abaixo deste plano. Sendo assim, o centro da onda apresenta cores quentes, com sua periferia representada por cores frias, vista no plano frontal. Na óptica geométrica do olho, quando uma imagem situa-se na retina, mais precisamente na fóvea, esse sistema óptico é considerado emétrope. Porém, se tal imagem situa-se aquém, lado negativo, ou além, lado positivo, estamos diante de um sistema miópico ou hipermetrópico, respectivamente. O ponto remoto consiste no ponto mais distante que um olho consegue observar de forma nítida. No olho emétrope, o ponto remoto corresponde ao infinito negativo, tendendo a zero, ao passo que no olho míope, esse ponto é negativo e no hipermétrope, positivo. Já o ponto próximo, por sua vez, indica a distância mais próxima que o olho consegue ter visão nítida. Diante destes conceitos, fica fácil entender a amplitude de acomodação, que consiste na diferença entre o ponto remoto e o ponto próximo do olho. Então, conclui-se que a amplitude de acomodação é igual ao ponto próximo no emétrope, ao ponto próximo menos o ponto remoto no míope, e igual ao ponto remoto mais o ponto próximo no hipermétrope. Quando um olho emétrope é submetido ao teste bicromático, os optotipos com fundo vermelho são percebidos com a mesma nitidez que os optotipos com o fundo verde, uma vez que essas duas cores encontram-se equidistantes da retina. Isto se deve ao fato da luz vermelha, com comprimento de onda maior, sofrer menor desvio que o verde ao passar pelo sistema óptico do olho. Quando os optotipos com fundo vermelho se tornam mais nítidos, podemos estar diante de um míope hipocorrigido ou um hipermétrope hipercorrigido. Já na situação em que os optotipos com fundo verde são melhor percebidos, podemos estar diante de um míope hipercorrigido ou um hipermétrope hipocorrigido. Em pacientes que apresentam endodesvios, devemos ter o cuidado de prescrever as lentes negativas de menor poder e que confiram melhor acuidade visual, pois caso contrário, poderemos estimular a acomodação e acentuar o desvio presente. Em contrapartida, indivíduos que apresentam exodesvios e necessitam de lentes positivas devem ter em suas prescrições lentes positivas de menor poder, capazes de promover a melhor acuidade visual. Essas lentes relaxam a acomodação, podendo agravar o exodesvio. A córnea de um olho astigmata se assemelha a um cilindro cruzado, com dois cilindros positivos de poderes diferentes, como podemos observar na ilustração. O cilindro do eixo horizontal tem sua ação no meridiano vertical, contra-eixo, originando uma linha focal paralela ao seu eixo, portanto, horizontal. Tal analogia pode ser comprovada ao observarmos essa ilustração. O cilindro do eixo vertical tem sua ação no meridiano horizontal, contra-eixo, originando uma linha focal paralela ao seu eixo, portanto, vertical. A figura representa a formação da linha focal vertical do meridiano horizontal de uma córnea astigmata. Mais uma vez, a córnea com astigmatismo regular apresenta dois meridianos ortogonalmente dispostos entre si e com poderes diferentes.
Tal arranjo simula um cilindro cruzado com poderes positivos diferentes, onde um cilindro com eixo horizontal atua no meridiano vertical e o cilindro com eixo vertical age no meridiano horizontal. O astigmatismo refracional pode ser classificado de várias formas. Quanto à orientação do cilindro ou eixo, podemos classificá-los em: a favor da regra, quando o eixo se encontra no intervalo de cor azul; em contra-regra, quando situado no intervalo de cor verde; e em oblíquo, quando compreendido no intervalo de cor amarela. Nessa figura, observamos a representação topográfica dos astigmatismos: a favor da regra, contra a regra e oblíquo. Quanto à regularidade, os astigmatismos podem ser classificados em: regular, quando apresentam um ângulo de 90 graus entre o seu meridiano mais curvo e o seu meridiano menos curvo. O astigmatismo regular pode ser simétrico quando as curvaturas forem semelhantes nos dois hemisférios do meridiano mais curvo, e assimétrico quando essas curvaturas forem desproporcionais. Aqui observamos um astigmatismo regular, porém assimétrico. O astigmatismo será denominado de irregular quando o ângulo entre o meridiano mais curvo e o menos curvo for diferente de 90 graus, como exemplificado na figura. Quando o olho direito apresenta um astigmatismo com imagem em espelho, em relação ao olho esquerdo, teremos uma assimetria entre os olhos. Caso contrário, teremos uma assimetria. O astigmatismo refratométrico ou total é igual ao astigmatismo corneano, mais o astigmatismo interno ou residual. O astigmatismo corneano é medido pela ceratometria e está presente na face anterior da córnea. Já o astigmatismo interno ou residual é originado pela face posterior da córnea, face anterior e posterior do cristalino e demais estruturas internas do olho. Tal conceito tem fundamental importância na adaptação de lentes de contato. Como referência, os pontos ou linhas focais formadas antes do plano retiniano são ditos miópicos, enquanto os formados além deste plano são denominados hipermetrópicos. No olho emétrope, a imagem é formada em um único ponto exatamente na fóvea, não necessitando assim de correção. Já o olho míope tem a imagem formada em um único ponto aquém do plano retiniano. Logo, corrigimos tal ametropia com a utilização de lentes negativas ou divergentes que colocam esse ponto em foco. O olho hipermétrope, ao contrário, apresenta um sistema óptico com menor poder que um olho emétrope. Logo, terá seu foco formado além do plano retiniano. Para colocarmos esse foco neste plano, utilizamos lentes positivas ou convergentes. Nesse astigmatismo miópico simples, observamos uma linha focal vertical em foco pertencente ao meridiano horizontal e uma linha focal horizontal antes da retina, que se originou do meridiano vertical. Podemos corrigir tal astigmatismo apenas com a utilização de um cilindro negativo de uma dioptria com eixo horizontal, agindo no meridiano vertical e colocando a linha horizontal em foco. Outra opção consiste na utilização de lentes esferocilíndricas com componente cilindro positivo. Ao utilizarmos uma lente esférica diante de um olho astigmata, sempre mantemos a distância interfocal preservada. Logo, nesse exemplo, ao colocarmos uma lente negativa de uma dioptria, transformamos o astigmatismo miópico simples em um hipermetrópico simples, com a linha horizontal em foco e a linha vertical, uma dioptria, atrás da retina. Com a introdução do cilindro positivo de uma dioptria com eixo a 90 graus, a linha focal vertical se posiciona no plano retiniano, corrigindo a metropia. No astigmatismo miópico composto, observamos duas linhas focais aquém do plano retiniano. Ao utilizarmos uma lente esférica negativa de uma dioptria, transformamos tal astigmatismo em miópico simples, ou seja, com apenas uma linha focal fora da retina.
Quando introduzimos um cilindro negativo de uma dioptria com eixo a 180 graus, colocamos em foco a linha focal horizontal que se encontrava antes da retina, corrigindo a ametropia em questão. Como citado anteriormente, podemos também corrigir alguns astigmatismos com lentes esferocilíndricas, com o componente cilindro positivo. Nesse caso, a introdução da lente negativa de 2 dioptrias transforma o astigmatismo agora em hipermetrópico simples com a linha focal vertical situada 1 dioptria além da retina. Com a adição subsequente do cilindro positivo de 1 dioptria e eixo a 90 graus, a linha focal vertical entra em foco, corrigindo a ametropia. Outra maneira de correção consiste na utilização de 2 cilindros negativos ou correção bicilíndrica, onde o cilindro negativo, de 2 dioptrias com eixo a 180 graus, coloca a linha focal horizontal na retina, transformando o astigmatismo em miópico simples. E um cilindro negativo, de 1 dioptria com eixo a 90 graus, coloca a linha focal vertical no plano retiniano, solucionando o erro refrativo. Nessa ilustração, observamos um astigmatismo hipermetrópico simples, no qual apenas a linha focal vertical encontra-se atrás da retina em um ponto hipermetrópico de 1 dioptria. A lente esférica positiva de 1 dioptria transforma o astigmatismo em miópico simples, com a linha focal horizontal se posicionando antes da retina em um foco miópico de 1 dioptria. O cilindro negativo de 1 dioptria com o eixo a 180 graus age no meridiano vertical, finalizando a correção. Veremos em seguida a correção com cilindro positivo do astigmatismo hipermetrópico simples. A introdução do cilindro positivo de 1 dioptria com o eixo a 90 graus traz a linha vertical para o plano da retina, sendo suficiente, neste caso, para corrigir a ametropia. Nessa figura, observamos agora um astigmatismo hipermetrópico composto, onde as 2 linhas focais se encontram atrás do plano da retina, com a linha horizontal em um ponto hipermetrópico de 1 dioptria e a linha vertical em um ponto hipermetrópico de 2 dioptrias. Com a utilização de uma lente positiva de 2 dioptrias, ficamos diante de um astigmatismo miópico simples, com a linha vertical em foco e a linha horizontal em um ponto miópico de 1 dioptria. A correção final se dá através da introdução de um cilindro negativo de 1 dioptria e eixo a 180 graus. A utilização do componente cilindro positivo se dá da seguinte maneira. Com a introdução de uma lente esférica positiva de 1 dioptria, teremos agora um astigmatismo hipermetrópico simples, com a linha horizontal em foco e a vertical em um ponto hipermetrópico de 1 dioptria. A correção final se faz com a associação de um cilindro positivo de 1 dioptria e eixo a 90 graus, o qual colocará a linha focal vertical em foco. Utilizando-se a correção bicilíndrica, teremos o cilindro positivo de 2 dioptrias e eixo a 90 graus, coloca a linha focal vertical em foco e transforma o astigmatismo em hipermetrópico simples. Por sua vez, o cilindro positivo de 1 dioptria e eixo a 180 graus traz a linha focal horizontal para o plano da retina. Nesse diagrama, observamos agora um astigmatismo misto equidistante com uma linha focal vertical, 1 dioptria atrás do plano da retina e uma linha focal horizontal, 1 dioptria à frente da retina, portanto, equidistantes do plano retiniano. Com a introdução de uma lente esférica positiva de 1 dioptria, passamos a ter um astigmatismo miópico simples. O cilindro negativo com eixo a 180 graus e 2 dioptrias de poder coloca a linha focal horizontal no plano da retina, corrigindo a ametropia. Com a utilização de uma lente esférica negativa e um cilindro positivo, teremos o astigmatismo misto passará a hipermetrópico simples com a introdução de uma lente esférica negativa de 1 dioptria.
Com um cilindro positivo, de uma dioptria e eixo a 90 graus, a linha focal vertical torna-se corrigida, como também o erro refrativo em questão. Observe agora a correção com dois cilindros de sinais contrários. Um cilindro negativo, de uma dioptria e eixo a 180 graus, colocará a linha focal horizontal em foco sem interferir na outra linha focal. Já o cilindro positivo, de uma dioptria e eixo a 90 graus, tornará o sistema emétrope, devido à sua ação apenas na linha focal vertical.